correta interpretação dos distúrbios ácido-base depende da correlação clínica com os dados gasométricos. Considere a seguinte gasometria e assinale a alternativa incorreta. PSU adora cobrar incorreta, cuidado com isso. Então vamos ver a gasometria e já vamos tirar nossas considerações. Olha lá, um pH de 7,23. Isso é uma acidose. Uma PO2 para mim não me importa agora. Um PCO2 de 36, entre 35 e 45, tá ok. Não deve ser uma acidose respiratória a princípio. Um bicarbonato de 12 tem uma causa da minha acidose, é uma acidose metabólica. Eu tenho um BE de menos 6. Tá faltando base no meu paciente. Tem uma saturação que não me importa muito agora. Tem um sódio, um potássio e um cloro. Por que ele me deu sódio, potássio e cloro? Ele quer que eu calcule o anion gap, provavelmente. Então, o anion gap do meu paciente é sódio 132. Qual que é a carga negativa que se opõe? Cloro e bicarbonato. 112 com 12, 124. 132 menos 124, vocês conseguem fazer essa conta, dá o valor de 8. Muito bem, então eu tenho uma acidose metabólica com anion gap normal. Uma acidose metabólica com anion gap normal é aquela acidose que a gente chamou de hiperclorêmica, que é aquela acidose que eu tenho perda de bases. Muito bem. Será que o distúrbio está compensado ou não está compensado? Vamos lembrar? Como é que eu calculo? 1,5 vezes bicarbonato mais 8. O bicarbonato do meu paciente é 12. 1,5 vezes 12 é 18. Mais 8 vai dar 26. É o mesmo valor da nossa questão. Muito bem. 26, eu tenho uma PCO2 de 36, ou seja, não está compensado. Eu tenho aqui um distúrbio misto. Eu tenho uma acidose metabólica cursando também com acidose respiratória. O distúrbio não foi compensado. Ou seja, acidose metabólica não compensada com anion gap normal. O que eu poderia pensar de causas para esse paciente? Uma perda digestiva ou uma acidose tubular renal. Ok, vamos ver as questões. Incorreta que ele quer. Esse paciente pode estar com fadiga da musculatura respiratória e não conseguir compensar a acidose metabólica mantida? Perfeito, o distúrbio não foi compensado. Pode se tratar de fase inicial de acidose metabólica aguda sem tempo suficiente para compensação respiratória? Cara, daria para ser. Não está de tudo errado não. Esse paciente pode estar numa fase inicial que não compensou ainda. Ok, vamos ver se tem alguma coisa pior. Letra C. Pode se tratar de cetoacidose diabética ou acidose lática? Aí não dá, né, pessoal? Cetoacidose diabética ou acidose lática são condições que fazem com que eu tenha um novo ácido na circulação. São condições que fazem com que o anion gap seja aumentado acima de 12. Então essa não pode ser essa não pode estar correta e essa é a minha resposta. Letra D. Pode se tratar de distúrbio ácido-base misto com acidose metabólica e acidose respiratória. Perfeito, a gente fez a fórmula, a gente viu que a compensação é assim. Tá bom? Muito bem? Essa questão foi uma questão considerada difícil, mas às vezes cai questão muito fácil de distúrbio gasométrico, como essa aqui. Olha lá, não obstante as suas limitações, o cálculo de anion gap é útil na avaliação de pacientes com acidose metabólica, encontrando-se aumentado nos casos de acidose lática e normal nos casos de acidose tubular renal. Exatamente o que a gente falou. Associe o valor do hiato de ânions em se tratando de um paciente com sódio de 140, bicarbonato de 18 e cloreto de 102. Ou seja, pessoal, essa questão só quer saber de você se você sabe calcular ou não o anion gap. Bem simples. Como é que a gente calcula? 140 menos as cargas negativas. Ele nem te deu outras cargas, você nem precisava fazer a fórmula praticamente. 102 mais 18, 120. 140 menos 120 é o valor de 20. A letra A é a nossa resposta da questão. Muito bem, vamos fazer mais uma questão? Olha lá. Homem de 19 anos, queda de moto levando a politraumatismo, atendido numa unidade de emergência básica em Pesqueira. Identificado fratura pélvica do colo do fêmur e choque. O médico de plantão solicita Ringer lactato para reposição volêmica. Entretanto, é informado que só dispõe de solução fisiológica 0,9%. Super comum de acontecer. Na reanimação inicial, são necessários 4,5 litros para estabilização e transporte. E transporte à unidade definitiva em Caruaru. Nessa situação, qual distúrbio hidroeletrolítico o paciente tenderá a desenvolver? Pessoal, eu coloquei essa questão aqui para a gente dar um conceito a mais para vocês. Primeira coisa, a solução de NaCl 0,9% ela não é tão fisiológica assim. Basicamente, ela tem água, sódio e cloro. Muito bem. E outra coisa, quando o meu paciente tem
a gente tem que infundir uma quantidade grande de solução de NaCl a 0,9% no meu paciente, ele tende a ter um distúrbio gasométrico específico, nada mais nada menos do que a acidose hiperclorêmica. Por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, volumes elevados de sódio, cloro e água vão diluir o bicarbonato circulante, então meu paciente vai tender a uma acidose. Segundo ponto, eu tenho um NaCl, eu tenho sódio e cloro. Esse paciente tem muito cloro na circulação, ele começa a fazer hipercloremia. Ou seja, o meu paciente tende a fazer uma acidose hiperclorêmica, por isso a resposta é a letra E. Essa questão está aqui só para a gente ganhar um pouquinho de conhecimento com ela. Muito bem? Olha lá mais uma questão para vocês. Paciente de 43 anos está no CTI com quadro de choque séptico, consequente de peritonite e insuficiência respiratória grave, tipo SARA em fase avançada. Suporte circulatório com aminas vasoativas, reposição de volume e suporte ventilatório com ventilador mecânico estão sendo empregados. Gasometria me mostra um pH de 7,21, eu tenho uma acidose, um PCO2 de 54, uma acidose às custas de CO2, uma acidose respiratória, um bicarbonato um pouquinho mais baixo, será que é um distúrbio misto? E um BE de 6,5. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta corretamente o distúrbio ácido-base. Não tem dúvida, eu estou te falando de uma acidose, a princípio respiratória, que eu tenho um bicarbonato mais baixo. Não tenho muita dúvida. Eu sei que esse distúrbio é um distúrbio misto, mas eu não posso falar de achismo. Eu tenho que fazer a conta. 1,5 vezes bicarbonato mais 8. O bicarbonato me fornecido é o bicarbonato de 18. Isso vezes 1,5, eu tenho 27. Mais 8, 36. A gente consegue. E o PCO2 do meu paciente é 54. Ou seja, ele não consegue hiperventilar a ponto de fazer com que eu tenha uma excreção aumentada de CO2 e que eu tenha compensação. Ou seja, o distúrbio que o meu paciente apresenta é um distúrbio misto. Ok? Muito bem, quero fazer um resumo com você aqui para a gente organizar o nosso pensamento e não errar mais nada de distúrbio gasométrico. Muito bem? Olha lá, primeira coisa, o que é acidemia? Nada mais é do que a queda do pH abaixo de 7,35. E o que é alcalemia? Nada mais é do que a elevação de pH acima de 7,45. O que é acidose metabólica? Acidose metabólica é um pH baixo às custas de um bicarbonato baixo, 22 para baixo, 37,35 para baixo. O que é uma alcalose metabólica? É um pH elevado às custas de um bicarbonato elevado. O que é acidose respiratória? Acidose pH baixo respiratória às custas de um CO2 elevado. O que é alcalose respiratória? A alcalose respiratória é quando eu tenho um pH elevado às custas de um CO2 reduzido. O que é transtorno ácido básico simples? Sabe o que é? Nada mais nada menos do que um dos distúrbios acima com devida compensação. Simples assim. E o que é um transtorno ácido básico misto? É quando eu tenho um desses distúrbios mais outro desses distúrbios. Ou seja, eu tenho nada mais nada menos do que dois distúrbios simultâneos. Muito bem, pessoal, olha lá, espero que tenha entendido. Era isso que eu tinha para falar com vocês aqui sobre distúrbios gasométricos. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado por me receber na sua casa, no seu cantinho de estudos. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, mandem dúvidas pra gente, ok? Vai ser um prazer responder vocês. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula, no nosso próximo encontro. Maravilha? Até mais!